Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, a aula de número 40. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações, né? Essas anotações são importantes para a fixação do conteúdo e também para responder as atividades mais tarde, depois que vocês terminarem de assistir a aula. Então, não deixem de ter esses materiais, porque eles fazem sim parte da aula e são bem importantes, né, nesse processo. Então, não deixem de tê-los em mãos, ok? Hoje a gente vai continuar a nossa série ali de aulas sobre essas questões, né, de transformação territorial ali dentro do continente asiático. Lembrando que são aulas, né, que envolvem não só essa coisa de transformar o território, né, por vias de anexação ou perda de terras ali, fronteiras, território no geral, mas também a gente trata de geopolítica, nós tratamos de questão também ali, hoje a gente vai entrar em questões até dos refugiados ali, o porquê que das guerras, né, geram esses refugiados ali que a gente acaba vendo. Então, são aulas que envolvem vários, né, conceitos, vários tópicos, e é por isso que é uma série um pouco mais longa, ok? Então, hoje a gente vai analisar as transformações territoriais, considerando o movimento das fronteiras, as tensões, os conflitos, dentro hoje do Irã e da Síria, ok? Então, para a gente relembrar um pouquinho aqui o que vimos ali em relação a isso, o território é um espaço, né, delimitado pelo exercício de poder, pode ser um poder político, um poder econômico, um poder militar. Então, algum poder vai estar, né, influenciando, vai estar delimitando, exercendo ali, né, o seu poderio, a sua força sobre aquele território, né? E sob o ponto de vista histórico-geográfico, né, as fronteiras entre os países ou estados, elas sempre apresentaram mobilidade. Então, ao longo do processo, né, de formação dos continentes, dos países, como a gente conhece hoje, então, sempre existiram essas questões de anexação, né, de território, perda de território via guerras, via conflitos, né? Então, essa questão de mobilidade fronteiriça ali, ela sempre foi inerente, né, à evolução do ser humano, à evolução das civilizações e das sociedades. Ou seja, então, né, sempre se expandiram ou se retraíram essas fronteiras. E, em muitos casos, elas se desmembraram, dando origem a novos países, que foi, mais uma vez eu reforço aqui, o que aconteceu ali no final da Primeira Guerra Mundial, onde a gente teve a dissolução dos impérios e criação de novos países. No caso asiático, o processo de descolonização, lutas por independência, conflitos étnico-religiosos, que é tudo isso que a gente está vendo, né? Lembrando que a gente já viu algumas guerras ali, que foram influenciadas por esse processo de descolonização, processo de independências, né, no caso, conflitos envolvendo, né, religiões e etnias. A gente já viu tudo isso, né, nas aulas anteriores, ali envolvendo os outros conflitos, então isso está presente aí no continente asiático de uma forma forte, intensa e histórica. Então tudo isso remodelou as fronteiras existentes ali naquele continente. Fenômeno que ainda pode acontecer futuramente, né, visto que muitos grupos nacionais lutam por liberdade e autonomia. Um exemplo que a gente já viu é os curdos, né? Os curdos lutam para ter o seu próprio país ali. Lembrando que eles estão, né, inseridos ali a região ao qual eles reivindicam ali para a criação do estado deles, o Kurdistão, já é habitada, né? Hoje em dia são outros países ali, soberanos que estão ali, então tem essa dificuldade. Pode ser que mais à frente, né, exista esse novo remodelamento ali, então vai se perder fronteiras e se ganhar um novo país ali com a criação do Kurdistão, futuramente, quem sabe isso aconteça. Então essa modelação do território, ela ainda acontece, ela é constante. Hoje, né, vamos tratar então dos casos do Irã e da Síria, né, e vamos começar então aqui pelo Irã. Além da guerra do Irã e do Iraque, que a gente viu na aula passada, vocês lembram que nós vimos ali a questão Irã-Iraque, que o Iraque, né, invadiu o Irã ali, por questões ali de petróleo, questões territoriais, de acesso ali
a saída para o mar e tudo mais, houve nessa invasão por parte do Iraque sobre o Irã. Então, nós vimos isso na aula passada. Então, além dessa guerra, um outro conflito grande que aconteceu dentro do território iraniano ali envolve os Estados Unidos. Porém, é necessário que a gente contextualize, então, um pouco, antes dos acontecimentos mais recentes, outro conflito que gerou essas transformações territoriais no Irã, a Revolução Iraniana, ou, como ela também é conhecida, Revolução Islâmica. Então, para que a gente entenda o contexto atual, como que aconteceu esse conflito entre Estados Unidos e Irã, que se desdobra até hoje, é preciso que a gente entenda esse conflito aqui, no caso a Revolução Iraniana. Até o ano de 1978, o Irã foi um país aliado dos Estados Unidos. O governante, então, do Irã, o Shah Reza Pahlavi, que no Irã ele era um monarca, então o Irã era uma monarquia autocrática pró-ocidente. O que é uma monarquia autocrática? Ele era um rei, O Shah, ele vem de uma família real, ele era uma figura monárquica ali, um rei, então existia ali vindo do império, porque o Irã, ele era o Império Persa. Até o ano de 1935, o Irã ainda era chamado de Pérsia. Então, vem disso, vem dessa coisa do Império Persa ali ainda, o Shah, que é essa figura monárquica ali. Então, era uma monarquia autocrática, onde a figura do rei, ali do Shah, no caso, era ele quem governava e ele não dependia de outras pessoas para tomar decisões, por isso autocrática, O governo em si, o governo sob a figura ali do Shah. E era um governo que tinha essas alianças pró-ocidente. No caso, ele tinha uma relação estreita, uma relação de parceria e amizade com os Estados Unidos. Então, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, eles detinham acordos militares ali e o país possui um dos maiores arsenais militares do mundo. Então, até esse momento ali de parceria, de paz ali entre essas duas nações, o Irã detinha, questões ali de arsenais militares. O Irã tinha acordos, não só militares, mas acordos econômicos ali com o próprio os Estados Unidos ali. Então, existia uma relação de amizade e parceria entre esses dois países. E até esse momento, então, o Irã era uma monarquia autocrática. Lembrando que isso significa que o poder ele estava detido na mão do Shah e ele era a figura que governava e ele não dependia de outras pessoas, de outras autarquias ali para que o governo dele acontecesse. Não é como, por exemplo, acontece no Brasil, O presidente é a figura central, mas ele não governa sozinho. Ele precisa dos outros poderes, precisa existir harmonia entre os outros poderes para que a presidência ela aconteça. Ele não pode tomar decisões isoladas, as decisões dele não podem ser atendidas sem ser passado pelos outros poderes. Então, os três poderes, eles precisam trabalhar em harmonia. Então, só a localização do Irã aqui. Lembrando que onde o Irã tá localizado, entre o Paquistão, o Iraque aqui, o Iraque que invadiu o Irã, vocês lembram? A Turquia aqui, Turcomenistão. Então, o Irã tá dentro daquela região de conflitos que a gente vem vendo nessa nossa série de aulas aqui. Então, em contrapartida dessa política de apoio irrestrito aos Estados Unidos, o que acontecia? Então, como eu comentei ali anteriormente, o Irã ele era aliado dos Estados Unidos e existia uma política de apoio. O que aconteceu então? Essa política de apoio desencadeou ali, por volta de 1978, uma rebelião popular, liderada por dirigentes religiosos, em particular uma figura que se destacou, que é o Ayatollah Khomeini, que vivia em exílio em Paris até então. Ele vivia exilado, em um outro país, no caso Paris ali, e foi desencadeado, além do Ayatollah, a Frente Nacional, fundada por um ex-primeiro-ministro, o Mohammed, e pelo Partido Marxista, então um partido de viés mais à esquerda, que seria ali o Tudeh, por organizações também político-militares, dos fedaíns, que eram nacionalistas, e dos mujahidins ali, que eram os combatentes religiosos fundamentalistas.
Os mujahidins aqui, a gente já viu em outras aulas, é deles que se deriva, hoje em dia, grupos extremistas, grupos terroristas. Então, esse grupo, esse grupão todo, tanto religioso quanto político, militar aqui, estava insatisfeito com essa relação, né, do Shah com os norte-americanos. O que acontece ali? Pelo Shah ele ter essa proximidade com o Ocidente ali, os valores do Oriente, os valores ali, então, dos muçulmanos, porque eles seguiam, né, essas tradições, a religião muçulmana, esses valores estavam sendo deixados de lado. O Shah, então, ele permitia jogos, permitia bebidas, a relação entre homens e mulheres podia acontecer mais livremente, homens e mulheres podiam ter uma relação antes do casamento, ali ter contato antes do casamento, o que foi desencadeando, então, todos esses princípios de rebelião. Essas atitudes mais ocidentais que o Shah tomava em relação, né, à sua governança, ali, a maneira como ele levava, isso foi desagradando, então, profundamente esse grupão aqui, essas pessoas aqui, que então se uniram e começaram, deram início ali às suas rebeliões. Sem existir, então, a pressão popular, o Shah abandonou o país em janeiro de 1979 e, em fevereiro desse mesmo ano, caiu o último representante, né, da monarquia. Então, a monarquia ela foi desfeita a partir desse momento. O que aconteceu aqui? Eu vou dar minha olhadinha aqui nas minhas anotações em relação a isso também. Então, a população mais pobre, uma população mais humilde ali do Irã, eles habitavam campos, favelas, né, regiões mais retiradas ali, e eles desejavam os valores, o retorno dos valores do islamismo, que foi isso que eu comentei agora com vocês ali. Então, o Shah estava deixando de lado esses valores ali, lembram da Sharia, da questão da lei Sharia que eu comentei em aulas anteriores? Então, não tão extremo, mas mais ou menos esse sentido, né? Homens e mulheres são diferentes, as mulheres elas precisam se resguardar, elas precisam ficar em casa, os homens eles são os chefes de família, esse contato não pode existir, né? Se não for da mesma família, se não for pessoas casadas, os jogos, né, são proibidos. A questão do cinema ocidental é proibido também, né, por incutar, né, por colocar na cabeça das pessoas esses outros tipos de valores. A questão de se rezar, né, de se colocar perante ao Deus dele, ali Alá, esse medo, né, perante Alá precisava ser preservado. Então, todas essas questões ali foram gerando essas revoluções ali, esse sentimento, né, de insatisfação, não só daquele grupo, mas também entre a população, né, entre a população um pouco mais humilde, que levava mais a sério, né, essa questão da religião, porque o islamismo, acima de tudo, é um modo de vida, ele traz preceitos ali, é um modo de vida da população, é necessário seguir, né, certos preceitos ali, e era isso que o Shah, aqui ó, a família real, ó, a figura do Shah, como eu falei, era uma monarquia, né, então, dentro aqui da família real, ó, o Shah, ele deixava de lado. E surge, então, a figura do Ayatollah Khomeini. O Ayatollah, ele é uma figura religiosa. Ele é um descendente, né, direto de Maomé, ali ele está dentro daquela descendência de Maomé, e ele não precisa ser escolhido, né? Então, ele governa, ele é uma autoridade religiosa dentro ali do islamismo. Então, foi ele que se sobressaiu ao Shah aqui, justamente por esse retorno dos valores religiosos. Então, o Irã foi transformado em uma república islâmica teocrática, sob o comando, então, do Ayatollah Khomeini. O que é uma república islâmica teocrática? Então, tem um governo ali, né? Ele não é autocrático na figura ali, então, do monarca, só que teocrática envolve religião. Então, é uma república que leva em conta os preceitos religiosos do islamismo. Muitos dos costumes ocidentais, o vestuário, mini saia, maquiagem, música, jogos, cinema, né? Tudo que eu já tinha comentado também anteriormente foi proibido por esse novo regime, então, que considerava isso isso corrompia, era uma corrupção, né, para a juventude. Então, todos esses valores ocidentais, eles são corrosivos,
eles vão corromper a juventude e isso foi proibido. Então, mais uma vez aqui eu reitero o que eu já tinha comentado em aulas anteriores, essa questão, então, de não se gostar do que vem de fora, vem justamente disso, ó, de se preservar os valores. O Islã é um modo de vida. Então, para esses grupos radicais, principalmente, os ocidentais, eles corrompem o restante do mundo. Por isso que eles não querem nada que venha de fora. Eles têm essa coisa de proteger, né, de colocar o que é ocidental para fora do seu país. E foi o que aconteceu aqui também, em uma certa medida aqui. Então, tudo que veio de fora, todos os costumes ocidentais aos quais o Shah, né, que era aquele monarca ali, ele permitia, o Ayatollah Khomeini, então, proibiu. Foram reintroduzidos, né, castigos corporais para quem violasse, então, os preceitos da Sharia, ó, a lei Sharia sendo implantada novamente aqui, contato entre homens e mulheres fora do casamento, o adultério, consumo do álcool, né? O que acontecia? Quais são as penas? Pena de morte, né? Açoitamento em praça pública, apedrejamento em praça pública. Tudo isso está dentro dessa lei de conduta, dessa conduta ali, que é a Sharia. Então, isso foi reintroduzido no Irã. Então, para os defensores do Shah, então, sobretudo ministros, né, militares, então, daquele regime, também prostitutas, homossexuais, pessoas que tinham valores políticos diferentes ali, os marxistas, membros de outras igrejas. Lembrem que para que o Ayatollah chegasse ao poder, ele se utilizou, né, da ajuda dessas questões ali políticas. E quando ele chegou ao poder, então, ele baniu tudo isso novamente. Então, aqui o Ayatollah, né, que até hoje em dia é ainda quem comanda o Irã. Então, o Irã decretava o fim da sua afinidade, da sua amizade com os Estados Unidos, e o rompimento das relações se iniciou, então, ao longo de sanções, né, durante um bom período histórico ali, de sanções dos Estados Unidos contra, né, países do Oriente Médio. Então, a partir do momento que o Ayatollah sobe ao poder, ele se torna, então, a figura comandante ali desse país do Irã, as relações elas são rompidas. Então, como que acontece? Como que vem, né, essa disputa mais atualmente? Então, as relações foram rompidas naquele momento ali, quando o Ayatollah vai ao poder, só que mais recentemente o que aconteceu? Os Estados Unidos apoiaram, né, o Saddam Hussein na guerra entre Irã e Iraque. Lembram que tinha aquela guerra Irã e Iraque que nós vimos na aula passada? Que durou, né, ali 8 anos. Esse apoio americano ao Iraque deteriorou ainda mais a imagem que os Estados Unidos já tinha dentro do Irã. Lembrem que a população, no geral, não gostava dos valores, né, americanos dentro do seu solo. Então, já não tinha uma visão boa dos ocidentais americanos. A partir do momento que os Estados Unidos apoiou, né, o outro lado da guerra, isso se piorou mais, deteriorou ainda mais. Porque esse apoio dos norte-americanos permitiu ao Saddam Hussein ali o uso das armas químicas contra a população iraniana e contra, né, a população curda. Vocês lembram que eu comentei com vocês do genocídio curdo ali, do uso do armamento químico? Então, isso ficou bem marcado, né, para o povo iraniano, justamente devido a esse apoio americano. Em 1988, então, no final da guerra, um navio militar americano derrubou um avião de passageiros iranianos que tinha como destino Dubai, nos Emirados Árabes. Toda a tripulação desse voo morreu. Então ficou também, os americanos falaram que foi abatido por acidente, não foi intencional, só que ficou marcado também mais um capítulo dessa história aí, dessa inimizade que se formou entre Estados Unidos e Irã. Então aqui, ó, o ódio, né, aos ocidentais americanos, ele acabou se intensificando. Os 274 passageiros ali e os tripulantes morreram. Os Estados Unidos, né, falaram que confundiram, né, esse avião, que foi abatido por engano, né, mas o estrago já estava feito. Desde então, o Irã ele se consolida como uma potência ali da região
Ele rivaliza então com a Arábia Saudita, que é vizinho, né, mais aqui para baixo, o Irã está aqui, a Arábia Saudita está mais aqui para baixo. E a Arábia Saudita é aliada dos americanos, então existe esse contraponto ali. O Irã, ele apoia grupos armados em países vizinhos, na Síria, no sul do Líbano, ele financia o Hezbollah e no Iêmen os rebeldes também são, né, ajudados pelo Irã ali, e na Palestina o grupo Hamas, ele também é apoiado ali, financiado então pelo Irã. O Irã acaba apoiando, né, esses grupos que no mundo como um todo são tidos como terroristas. Ou seja, o Irã está envolvido nos mais diversos conflitos dentro da sua área de influência ali e normalmente em lado oposto ao lado que é apoiado pelos americanos. Então, essa divisão ali, essa guerra interna entre eles ali, acabou se consolidando ao longo dos anos. Em 2015, o Irã aceitou firmar um acordo nuclear com as 5 maiores potências do mundo, que são, né, os Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, em relação ao desenvolvimento ali de armas nucleares, na exploração nuclear ali, mas a Alemanha também. O objetivo era impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares, né? Em contrapartida, as sanções da ONU contra esse país seriam suspensas. Mais recentemente, né, os americanos eles mataram um general iraniano, né, o Soleimani, no aeroporto internacional ali de Bagdá, que é o aeroporto do Iraque. Soleimani era considerado um herói, né, dentro do Irã e ele foi enterrado como mártir. O Irã prometeu vingança, né, e lançou dezenas de mísseis contra as bases americanas no Iraque. Então aí começou mais um conflito, mais um ponto de tensão entre eles. O Soleimani era considerado, né, um terrorista, ele acabou sendo considerado um terrorista e por isso ele foi morto então pelo governo americano, só que o governo iraniano revidou. Aqui, ó, foi esse senhor aqui que foi morto durante o governo do Donald Trump. Especialistas acreditam que, embora um conflito armado entre esses dois países é pouco provável, as tensões, né, estão longe de terminar, justamente por essa questão histórica, né, que vem acontecendo. Onde está Estados Unidos, do lado oposto está o Irã. Então essas tensões continuam acontecendo. E o próximo aqui que a gente passa então é para a Síria. Uma revolta pacífica, né, contra o presidente da Síria, há aproximadamente 10 anos atrás ali, se transformou em uma violenta guerra civil. Então a Síria vive um momento de guerra civil. Aqui eu quero que vocês relembrem o que nós já vimos sobre a questão dos refugiados, né, que os sírios são o maior grupo de refugiados no mundo, então vocês vão conseguir entender por que eles fogem do país. Mesmo antes do início desse conflito, né, dessa guerra civil, o país ele sofria com alguns índices ruins, negativos, desemprego, corrupção, falta de liberdade política, né, que é o que? Perseguição política, não se pode se posicionar contra o presidente, então a pessoa acaba sofrendo algum tipo de sanção, perseguição, então essa falta de liberdade, né, sob o comando então do presidente Bashar al-Assad. Em março de 2011, manifestações pró-democracia, né, para que então a população ela pudesse ter mais participação e mais voz, né, dentro do governo, começaram na cidade então de Derã, no sul, né, da Síria, inspiradas pelos levantes em países vizinhos contra governos que também são opressivos, o que foi chamado de Primavera Árabe. Então, vários países ali vizinhos da região, vários países árabes, né, que levam então presidentes ali, né, não só presidentes, mas governos opressivos, né, onde a falta de liberdade, a falta de emprego, a falta de autonomia da população, ele é um fator marcante, né? Então essa população começou a se revoltar contra isso e esse levante foi chamado de Primavera Árabe, inclusive a Síria. Então o que aconteceu? A população foi às ruas protestar e o presidente, então, ele revidou de uma forma extremamente violenta essas manifestações. Então aqui, ó, a Primavera Árabe, ó, a gente viu em alguns países, aqui aconteceram aqui, ó,
nesses países, né, principalmente, ó, todos esses países aqui são países que levam, né, o islamismo como religião. Então aqui, ó, a Tunísia, a Argélia, o Egito, esses países começaram esses movimentos, né, chegando então aqui também a Síria. Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês, que eu coloquei esse mapa justamente por isso, é para que vocês vejam aqui, ó, com quem a Síria faz, ó, divisão também, ó. Aqui dá pra gente ver bem essa região aqui do Oriente Médio, essa região mais conflituosa, ó, Paquistão, Afeganistão, que a gente já viu, o Irã, Iraque, agora a Síria. Então, todos esses países são próximos e é uma região extremamente conflituosa. Então, quando o governo sírio ele reprimiu, né, essas manifestações que estavam acontecendo ali, protestos passaram a acontecer de novo para que o presidente renunciasse. E isso tomou as ruas do país, tomou uma proporção muito maior. Porque, a princípio, as pessoas estavam protestando contra a corrupção, contra a falta de liberdade política, né, de se manifestar contra o presidente, o que não podia acontecer, contra a falta de empregos, né, então, contra a falta, né, de tudo isso que é necessário para que a população ela se desenvolva, né, o país ele seja um país bom de se viver. Então, a população se manifestava contra isso. O presidente reprimiu de uma forma violenta, atacou, então, essas manifestações e a população se revoltou mais ainda, né, e exigiu, então, que ele saísse. Só que o que aconteceu aí? Se iniciou, então, essa guerra interna ali, né. Os partidários, então, de oposição começaram a se armar, primeiro para se defender, né, da revolta ali que, então, o governo estava provocando, e depois para se livrar, então, das áreas de influência ali da segurança do governo. Então, o Assad prometeu esmagar o que ele chamou de terrorismo apoiado por estrangeiros, e a violência foi só escalando, né, então, o que culminou com essa guerra civil. Potências estrangeiras, então, começaram a tomar partido, enviando dinheiro, armamento e combatentes para combater ali o governo. Então, o presidente, o Bashar al-Assad, ele se recusou a sair da presidência e ainda iniciou uma guerra civil dentro do próprio país. Então, outros países começaram a entrar ali na briga, começaram a tomar partido. Então, aqui, ó, esse foi o resultado, é ainda o resultado dessa guerra civil na Síria, ó. Destruição, população fugindo do país, né? Então é por isso que a gente vê que a Síria hoje é a principal foco de pessoas querendo sair, né, dos refugiados no mundo todo. Organizações jihadistas, lembrem que são os extremistas, né? Que a gente já viu ali daquela questão da Guerra Santa, né? Então, os jihadistas, com seus próprios objetivos, como o grupo Estado Islâmico, né, e a Al-Qaeda, se envolveram. Então, eles tiraram proveito dessa situação, a população já estava ali totalmente à mercê daquela guerra que estava acontecendo, estava tentando proteger a própria vida e o governo, né, então, agindo dessa forma ali contra o próprio povo. Então, essas organizações ali, né, esses terroristas, resolveram tirar proveito da situação e acabaram se envolvendo nesses conflitos também. Os curdos, né, da Síria, lembram dos curdos que querem a criação do seu próprio Estado, então que desejam o direito à autonomia, mas não lutam, né, contra as forças do Assad, acrescentaram outra dimensão a esse conflito. O que aconteceu então? São 4 forças que atuam dentro desse conflito interno, ali dentro dessa guerra civil. Então, a gente tem a República Árabe da Síria, que é liderada, então, pelo próprio presidente, o Exército Síria Livre, que é formado por grupos que se rebelaram contra o presidente. A gente tem o Partido da União Democrática, que são os curdos, e a gente tem o Estado Islâmico, que tem o objetivo de formar um califado. O que é o califado? É o próprio Estado, então é um outro Estado que eles querem formar, né? Pegando então, se aproveitando dessa situação ali que o país está totalmente devastado, eles querem tomar regiões e criar o seu próprio Estado, o seu califado.
Lembra que eu já tinha até comentado em aulas anteriores, eu comentei de uma série com vocês que leva esse nome, Califado, então trata desses assuntos também. Então aqui, ó, mais de 500 mil pessoas foram mortas ou estão desaparecidas devido a essa guerra civil. Então a gente tem aqui o total de mortos e o total de desaparecidos. Os principais apoiadores do governo têm sido a Rússia e o Irã. Então eles apoiam esse governo autoritário ali do Bashar al-Assad. Então eles apoiam isso que está acontecendo na Síria, né? Esse conflito, né? Essa questão de refúgio da população toda. Já a Turquia e as potências ocidentais, né? Países do Golfo ali apoiam a oposição, né? Em vários graus na última década. Tanto é que a Turquia é o país que mais recebe ali refugiados sírios, né? Justamente porque é próximo também e por essa oposição ao governo do Bashar al-Assad, então. Então, quem é responsável por mais mortes? Né? Quem que está matando mais dentro desse conflito? O governo é o que mais matou até agora, né? Querendo reprimir tudo o que está acontecendo. Depois a gente tem os grupos de oposição, né? Que acabam, então, entrando em conflito com os apoiadores do governo. E depois o Estado Islâmico aqui, ó, que a gente viu que entrou de gaiato ali se aproveitando da situação. E, né, alguns outros aqui que são os que apoiam, né, o governo ou a população. Mais da metade da população, então, da Síria, teve que sair das suas casas desde 2011, que são os refugiados que a gente já viu, ó. São 22 milhões, né, de pessoas, que era a população antes da guerra. Então, a Síria é um grande país, né? Então, desses 22 milhões, ó, 5 milhões são refugiados e 6,7 desabrigados. Então, metade dos 22 milhões aqui teve, né, que fugir. Ou é deslocado de guerra, que nós já vimos, ou é refugiado. Refugiado é que busca abrigo em outro país, e o deslocado é que saiu, né, de uma região ali conflituosa e foi para outra, mais dentro ali do próprio país mesmo. O governo, então, do Bashar al-Assad recuperou o controle das maiores cidades da Síria, mas grande parte do país ainda está sob o controle de rebeldes, né, dos jihadistas, das forças democráticas, ou então sobre a liderança dos curdos. Então, como está, em fevereiro de 2001, como que está o controle da Síria? Quais regiões são governadas por quê? Então, o governo da Síria, em azul aqui, governa a maior parte, então reprime, né, a população aqui. Lembrando que ele não quer sair do poder, né, justamente essa guerra civil aconteceu por isso. Então, o governo reprimindo, manda nessa região em azul aqui. Depois, as forças curdas aqui, nessa ponta, os curdos têm um domínio de uma boa parte da região aqui. Daí a gente tem os outros ali, o Estado Islâmico, ó, hoje em dia fica com uma pequena fração. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei um mapa falando a região ali que o Estado Islâmico queria transformar no califado deles? Hoje em dia, então, eles controlam pouco, né, um pedaço ali, mas ainda assim eles estão ali envoltos nesse conflito e os curdos são os que mais reprimem o Estado Islâmico. Depois a gente tem algumas outras forças aqui, né, e hoje em dia o conflito da Síria ele se caracteriza assim. Não há como prever o fim da guerra, né, ela continua acontecendo, mas, né, os negociadores concordam que é preciso encontrar uma solução política e não bélica, então o conflito armado ele precisa parar. O presidente Assad, aparentemente, ele não tem vontade de negociar, até porque se ele quisesse realmente negociar, essa guerra que já dura 10 anos aí teria acabado, então ele não tem intenção de sair do poder, né? Ele não quer sair do poder. E os grupos de oposição, né, insistem que ele tem que renunciar como parte de qualquer acordo. Então, os grupos de oposição colocam que eles só vão iniciar algum tipo de negociação se o Bashar al-Assad renunciar, se ele sair. O que eles querem é isso, essa guerra continua até hoje por isso, né? O Bashar al-Assad não quer sair do poder, ele continua ali, ele continua matando a própria população porque ele não quer sair do poder, e os grupos de oposição querem que ele saia de qualquer jeito. E daí para onde foram os refugiados? Esse aqui a gente já viu em aulas anteriores, então, principalmente aqui
para a Turquia, né, que é um aliado dos grupos opositores, então, do governo sírio. E é isso, então, gente. Hoje nós vimos mais 2 pontos ali dessa questão, né, dessa geopolítica ali, de tudo que acontece dentro do Oriente Médio. São aulas mais pesadas, porque envolvem esses conflitos, são bastante dados, né, são questões religiosas, são questões políticas, né, são oposições ali, um que recebe apoio de um, outro recebe apoio de outro, são bastante dados ali, mas se vocês ficaram com dúvida, pausem, voltem o vídeo, ouçam de novo, façam suas anotações, isso é bem importante, e respondam aqui as suas atividades. E na próxima aula nós nos vemos novamente, então. Tchau, tchau!